Olá, pessoal. Prazer estar aqui dando aula de noções de criminalística, né? Uma disciplina que eu gosto muito. Meu nome é Marcos Brandão, vou ser o professor de vocês aí nessa jornada pela criminalística. Sou perito criminal de carreira, né? Minha formação é engenheiro e fiz o concurso em 2001. Entrei no ITEP, comecei a ser perito criminal do local de crime. Fiz muitas ocorrências no local de crime, pude experimentar e colocar em prática toda a criminalística que eu vou ter o prazer aqui de ensinar para vocês. E em relação à bibliografia, né, isso é importante a gente, para onde eu estudar. Eu vou recomendar para vocês, né, tendo em vista que é o concurso público, considerando também que é noções de criminalística, a apostila que a gente preparou é uma apostila bem bacana, né? Ali tem um resumo bem sistemático da disciplina e você se concentrando nessa apostila e nas aulas, né? Vai ter um rendimento muito bom e com certeza vai ser aprovado aí no concurso do ITEP. Então, concentrar firme aí no material do IAP, né, disponibilizado, que com certeza você vai ter uma excelente preparação. Agora vamos começar, né? Primeiramente, eu gosto muito de, quando você está estudando uma determinada disciplina, você tem que saber onde ela está posicionada. Até porque, se você não sabe onde ela está posicionada, fica difícil posteriormente você se posicionar na própria disciplina, não é? Então, basicamente, o que é a criminalística? A criminalística é uma disciplina que integra as ciências forenses. E o que é ciências forenses? Então, aqui nesse slide, vocês vão ver que tem um quadro aqui, né, que tem o conceito aqui de ciências forenses. Deixa eu botar aqui para riscar. Né? Aqui o conceito não, vamos dizer, a sistematização de ciência forense. No caso aqui, né, a gente está estudando as ciências forenses aplicada à matéria criminal, não é? Porque você tem ciências forenses em vários ramos, como por exemplo, se eu sou consumidor e adquiro um carro, vou dar um exemplo prático aqui. Adquiro um carro, né, celebro um contrato de compra e venda, adquiro um carro. Esse meu carro, né, aparece eu pago o valor, recebo o carro e o carro apresenta um defeito. Não é? Apresenta um defeito, um problema lá mecânico, tudo mais, tento entrar em contato com o vendedor, ele diz que não pode fazer nada e eu vou então para o judiciário. Chego lá, né, o meu advogado faz uma petição pedindo ao juiz que o vendedor me devolva o dinheiro pago, né? O dinheiro que foi pago por mim, tendo em vista que existe um problema no veículo. Né? Aí o juiz é o aplicador do direito. Ele vai lá, vai verificar a situação do caso concreto e vai julgar procedente ou não. Mas vejam bem, como é que um juiz vai aplicar o direito se ele não sabe se o carro está quebrado ou não? Então ele precisa de alguém para dizer, olha, esse carro está quebrado, tem um defeito realmente. E o que ele vai fazer? Para ele aplicar o direito corretamente, ele vai, porque para aplicar o direito ele precisa conhecer os fatos, né? Então para conhecer os fatos corretamente, ele precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento em engenharia, vamos dizer assim. Então ele vai chamar um engenheiro mecânico para verificar o carro, e esse engenheiro vai ser o perito. Então ele vai dar um laudo e vai dizer, olha, o carro tem um problema, ou então o carro não tem um problema. Então o magistrado, ao aplicar o direito, vai poder ter a consciência de que, de fato, aquele carro apresentava ou não um problema e dar, assim, uma decisão abalizada. Né? E isso aí eu estou falando numa parte civil. Agora vamos para a parte penal, porque a criminalística é a parte penal. Então, acontece um crime, né? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, vamos dizer assim. Alguém foi assassinado. Vamos dizer que eu estou aqui nessa sala, entra alguém e me mata.
não é? Isso aí é tipificado como crime. Então, vamos dizer que a polícia, na investigação, descubra quem me matou. Aí o juiz vai precisar condenar essa pessoa aplicando uma pena, não é? Então, para ele aplicar uma pena, existe a necessidade de que ele conheça os fatos. Como é que ele vai conhecer os fatos? Só pelo direito? Porque ele sabe que tem lá no Código Penal o artigo 121, que é matar alguém, não é? Mas quem matou, como matou e quem foi morto? O direito não vai dar essa resposta. Então ele vai precisar do quê? De determinadas ciências que vão dizer para ele o que de fato aconteceu. Então, tem um corpo. Quem vai dizer que aquela pessoa foi morta? Um médico legista. Quem vai dizer, por exemplo, como é que foi a dinâmica da morte? O perito criminal. Como? Ele vai analisar os vestígios que tem na cena do crime e vai dizer, olha, essa pessoa foi morta assim, assim, assado. Porque tem cápsula, tem projeto de arma de fogo em determinado local, tem mancha de sangue em determinado local, e a autoria, para eu dizer, olha, ele realmente estava na cena do crime. O perito criminal pode ter coletado lá um fio de cabelo, ou então uma impressão digital, feito os exames e ter dito, aquela pessoa naquela hora estava na cena do crime. Então, todos esses elementos vão ser oferecidos para que o magistrado aplique a lei. Então, a criminalística é isso, né? A criminalística é uma disciplina que se enquadra como uma ciência forense. E por que uma ciência forense? Porque ele ajuda a aplicação do direito da forma devida a partir de conhecimentos científicos. Então, você tem aqui, né, as ciências forenses, isso aqui é em matéria penal, não é? Então você tem criminologia, medicina legal e criminalística. Isso em matéria penal são as três ciências forenses principais, né? A criminologia se correlaciona com a sociologia. Então deixa eu riscar aqui, sociologia, o direito e o processo judicial. O que faz a criminologia? Ela estuda por que a pessoa comete um delito, ela estuda por que a pessoa é vítima de um delito, ela estuda política criminal e ela ajuda a regular o direito para que ele tenha uma eficácia no controle social, na pacificação de determinadas condutas. Então, vamos dar um exemplo básico. Por que a criminologia ajuda o direito? Vamos dizer que um estudo sociológico ficou estabelecido que mulheres vítimas de violência acabam repercutindo em toda a família, gerando desequilíbrio familiar. Isso aqui é um estudo sociológico. A sociologia entrou aqui e aí ela vai se comunicar com a criminologia. Aí vão ter cientistas da criminologia que vão estudar, de fato, esse comportamento de uma forma mais em matéria penal. Espera aí, como é que eu posso coibir a violência doméstica contra a mulher? Então, vão sugerir políticas públicas que vão se comunicar com o direito, porque a parte da política pública exige a coibição desses tipos de crime, e o direito, né, principalmente o direito penal, ele tem essa função, né, social, de coibir práticas delituosas, e aí vão regular normas que vão evitar essa prática de crime, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que aí entra no direito, e quando alguém pratica uma violência doméstica, vai ter um processo judicial e vai aplicar essa Lei Maria da Penha, certo? E a medicina legal e a criminalística, como eu disse para vocês, entram como ciência forense, ajudando o direito para a reconstrução fática. Então, aconteceu um crime, morreu alguém, quem vai dizer que a pessoa está morta é a medicina legal, utilizando conhecimentos da medicina legal, da medicina, ou então através da odontologia, como, por exemplo, uma lesão corporal. A pessoa tomou um soco na boca e houve fraturas de dentes e tudo mais. Quem vai dizer que aconteceu esse tipo de ferimento? A odontologia. E isso enquadra a medicina legal. Então, a medicina legal trata do corpo humano. Todo crime que repercutir no corpo humano e que deixar
elementos, vestígios sobre o corpo humano. Quem vai analisar esses vestígios é o médico legista ou o odontologista, né, como a gente chama, que enquadra, que estão dentro da medicina legal. Então, aí você tem a outra ciência, ou melhor, outra disciplina chamada criminalística, que está dentro da ciência forense, que analisa os vestígios extrínsecos, como a gente fala, fora do corpo humano, né? Então você pode, por exemplo, uma ocorrência de tráfico de drogas. Vamos dizer que a PM aborda alguém com um pó branco. A pessoa está lá andando, a PM recebeu uma denúncia que o cara ali é traficante, então ele faz a abordagem e vê que a pessoa está ali com um pó branco e leva para a delegacia, faz o flagrante. Quem vai caracterizar aquele pó branco como cocaína? Porque aquele pó branco pode ser o sal, pode ser açúcar, vamos dizer assim, né? Agora, pode ser também cocaína. E quem vai dizer? Ali é cocaína, né? Então, se é cocaína, a pessoa estava portando uma substância que é proibida, que ele não poderia portar, nem transportar, nem vender, vamos dizer assim, e, consequentemente, ele está praticando um crime de tráfico de droga ou de consumo, né? Então, quem vai dizer isso é a criminalística. A criminalística que vai congregar diversas disciplinas no seu escopo, né, na sua finalidade. Então, a criminalística, ela vai, no caso específico, utilizar os conhecimentos de farmácia ou bioquímica, né, ou química, e vai analisar aquele pozinho branco e vai dizer, olha, é droga. E aí vai dizer para o direito, isso é droga. Se é droga, tem a lei 11, a lei de drogas, eu me esqueci o número agora, mas tem a lei de droga que diz que quem porta droga é condenado em uma infração penal. Então, a criminalística vai dizer, aquele pozinho branco é droga, direito, condenam o cidadão que estava portando aquele elemento. Então, essa é a finalidade da criminalística. Ela é uma disciplina que integra as ciências forenses, porque auxilia a aplicação do direito. No caso, como criminalística só trata de crimes, ela auxilia a aplicação do direito penal, né? Tudo que eu for falar agora aqui refere-se à investigação de crimes, né? Então, vamos seguindo aqui o outro slide. Deixa eu passar aqui. Então, aqui você vê uma cena de crime. Você vê aqui, tem um corpo, né? Tem vários elementos dentro do local, dentro da cena, né? Você tem vaso, tem desarrumação, tem uma arma de fogo, tem um projeto de arma de fogo, tem desarrumação, objetos, né, desarrumados e tudo mais. Então, essa aqui é uma cena de crime. E aí, o que é que vai acontecer nessa cena de crime? Né? Aconteceu um crime, a polícia vai ser chamada e vai iniciar a investigação. A Polícia Civil vai iniciar uma investigação que a gente chama subjetiva. Então, ele vai escutar testemunhas, né? E a partir dessa prova testemunhal, ele vai poder fazer uma avaliação do que de fato aconteceu. Ressaltando que a prova testemunhal ela é falha, porque ela depende do subjetivismo, né? Ou melhor, ela é menos precisa. Né? Não vou dizer que ela é falha, porque existem provas testemunhais muito importantes. Mas ela é menos precisa porque depende do subjetivismo, depende de uma análise mais interna. E você tem a investigação que a gente chama científica, material. No caso, por exemplo, o ITEP, aqui no estado do Rio Grande do Norte, exerce essa atividade de investigação científica da cena do crime. Então, ele vai utilizar a criminalística, né, uma disciplina que enquadra como a ciência forense, para dar determinadas respostas para a aplicação do direito. Então, como vocês podem ver aqui, existe um corpo. Quem vai analisar a causa mortis desse corpo? Um médico legista, né?
Então, o médico vai fazer um exame necroscópico e vai identificar a causa da morte dessa pessoa, a partir dos sinais internos e externos apresentados, né, pela a vítima. Agora, quem vai analisar esses outros vestígios materiais, essa arma de fogo, esse projétil, esse banco quebrado, se tem vestígios de impressão digital, se tem manchas biológicas que possam extrair DNA, quem vai fazer isso é o perito criminal, utilizando a criminalística. Como eu disse para vocês, a criminalística é a disciplina que congrega todos esses elementos. Então, vai lá um perito criminal na cena do crime e vai analisar essa arma de fogo. Então, ele vai identificar a arma, vai identificar se a arma foi utilizada para fazer o disparo. O médico legista, por exemplo, identificou que a pessoa foi morta com um tiro. Então, o perito criminal vai verificar se a arma utilizada foi essa para fazer o disparo, a partir do exame de balística, né? Ele vai poder verificar se esse projétil aqui, ele se correlaciona com a arma, não é? Ele vai poder, por exemplo, tem uma mancha de sangue aqui na cama. Então o perito vai coletar essa mancha de sangue, vai levar para o laboratório, vai identificar se essa mancha de sangue é da vítima ou não. Se não for da vítima, então aí a Polícia Civil na investigação arruma um suspeito, então tem o DNA do suspeito, esse suspeito pode oferecer o DNA dele para ser comparado com o DNA da mancha de sangue, não é? Vamos dizer que eu encontro impressões digitais em cima desse móvel, então o perito criminal vai lá, coleta essas impressões, leva para o laboratório. A partir de uma análise científica, ele vai poder dizer se essas impressões é da vítima ou não. Se não for da vítima, ele vai poder comparar essas impressões com o suspeito, né? Então, ele vai dizer, olha, essas impressões é do suspeito. Então, no momento em que você vai evoluindo com essas respostas, você vai ter uma consciência situacional do que aconteceu muito melhor e vai poder oferecer para o juiz, na hora da aplicação da pena, uma ideia do que de fato aconteceu, bem precisa. E isso é que faz a criminalística. A criminalística, ela, como eu vou ressaltar aqui, é uma disciplina que integra as ciências forenses e que ela dá respostas em relação aos fatos que aconteceram e que então possibilita a aplicação do direito de uma forma precisa, né? Agora vamos estudar um pouco da história, né? Ou melhor, ainda não, né? Vamos continuar estudando um pouco dos conceitos, né? Então, temos aqui o conceito do Heraldo Rabelo. Quem é Heraldo Rabelo? Ele é um perito criminal, ele faleceu, já faz uns 3 ou 4 anos, faleceu com 95 anos, ele é perito criminalístico do Rio Grande do Sul, né? E ele atuou muito na área de balística, mas ele era um cientista da criminalística, ele fazia, né, ciência, né, por ser perito criminal e também por ser um estudioso, um doutrinador da criminalística. Então, como é que ele conceituou criminalística? E esse conceito é importante, é muito cobrado, né, em prova de concurso, né? Então, criminalística é uma disciplina autônoma, porque é uma disciplina porque ela integra uma ciência forense e ela também, ela está lá, como eu disse para vocês, dentro da ciência forense para aplicação do direito penal e ela congrega vários conhecimentos de diversas ciências, de outras ciências, né? Então, ele pode aplicar, a criminalística pode aplicar ciências exatas, ciências humanas, né? Ciências biológicas, tudo para analisar os vestígios, para dar uma resposta do que de fato aconteceu, como aconteceu, ou em relação à autoria do crime. Então, ela é disciplina autônoma, integrada, como está aqui, pelos diversos ramos do conhecimento técnico e científico, auxiliar informativa das
atividades policiais e judiciárias de investigação criminal. Como eu disse para vocês, a criminalística ela é uma ciência forense que preocupa-se com o crime para aplicação do direito penal, única e exclusivamente, né? Tendo por objetivo o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física. Como eu disse para vocês, né, se houver um crime onde a pessoa tenha uma pessoa que seja vítima desse crime, quem vai analisar os vestígios que estão nessa pessoa é o médico legista. Quem vai analisar os demais vestígios que estejam extrínsecos à pessoa, e por isso que ele fala vestígios materiais extrínsecos à pessoa. Deixa eu apagar aqui novamente, vestígios materiais extrínsecos à pessoa, tudo que está fora da pessoa. Porque se estiver dentro, é medicina legal. Se estiver fora, a análise desse vestígio é da criminalística. No que tiver de útil, e outro ponto importante, né? Investigação criminal, só crime. Né? No que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais e a identificação dos autores respectivos. Então, a criminalística é uma disciplina que congrega vários conhecimentos de diversas áreas. A criminalística, como disciplina, está dentro da ciência forense e ela tem como objetivo principal a análise dos vestígios que estão fora do corpo humano, né, para dar uma resposta para a justiça criminal, para a aplicação do direito penal, como a gente chama, para a persecução penal, né? Então, esse conceito aqui é o mais completo, né? Ele é muito interessante, esse conceito, e caso vocês possam decorá-lo bem direitinho, decorem, porque aqui vocês respondem tudo. Lógico, decorem e entendam também como aqui eu expliquei para vocês, né? E agora, vamos agora para a outro slide, que é um outro conceito também, deixa eu rodar aqui, né? Outro conceito dado pelo perito criminal José Delpicchia Filho, e ele foi um perito criminal, né? Ele morreu em 1983, né? E ele definiu, é um conceito mais simplório, mas eu trouxe aqui para vocês porque é uma outra visão, né? Mais resumida, porque o conceito mais completo é o do Heraldo Rabelo. Então ele fala que criminalística é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais e extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso, né? Ficou mais resumido, disse muita coisa, agora só existe, vocês vão ver mais na frente, porque ele falou aqui de indícios, né? E tecnicamente falando, esse não é um bom termo para definir a criminalística, porque de fato os indícios são uma classificação processual do vestígio. Aqui, por enquanto, lá na frente a gente vai estudar, já na segunda aula, o conceito de indícios. Então, o melhor conceito para definir criminalística aqui é dos vestígios, né? Materiais extrínsecos à pessoa, né? Esse é um conceito, é bom também saber, mas o conceito do Heraldo Rabelo já engloba esse conceito, né? E agora, vamos aqui, né? Então, a gente conceituou, e como eu disse, como os doutrinadores falaram, né? O objetivo da criminalística é materializar um crime e também a autoria. Então, aqui, nesse slide aqui, a gente vai ver os objetivos mais sistemáticos da criminalística, né? Os objetivos mais, vamos dizer, ampliados da criminalística. Então, qual é o primeiro objetivo? Investigar tecnicamente e demonstrar cientificamente a existência de um fato criminoso. Como eu disse para vocês, né? Aquela cena do crime lá atrás, né? Que tinha um corpo de uma pessoa e vários outros vestígios, né? Ali, a criminalística, né? Um perito criminal passeando o crime, ele vai aplicar a criminalística, que é uma disciplina que integra a ciência forense. Então, ele vai analisar aquela cena do crime e vai dizer, olha, ali, de fato, aconteceu um homicídio, né? O médico legista também vai dizer, olha, aquela pessoa foi realmente morta, foi uma morte violenta. Então, ele vai materializar o delito de homicídio. Vai possibilitar, porque
como é que o juiz vai aplicar o direito. Ele tem que saber que alguém morreu e como morreu, né? Como eu disse para vocês, tem a prova testemunhal, mas a prova testemunhal é uma vertente, né, que não é das mais seguras. E tem a investigação conduzida pela perícia criminal, pela perícia oficial do Estado, que vai dizer, olha, morreu uma pessoa, o médico legista vai dizer, está aqui o laudo necroscópico, né? A gente vai identificar essa pessoa, né? E tem as técnicas de identificação para dizer que aquela pessoa que morreu, de fato, é aquela pessoa que tem aquele determinado RG que foi identificado pelo Estado, né? Aí o médico vai apontar como é que foi a morte, causa da morte. O perito criminal vai demonstrar que, por exemplo, o projétil que foi extraído dentro do corpo dela foi disparado pelaquela determinada arma de fogo, que existia um vestígio de uma impressão digital de DNA que botou determinada pessoa na cena do crime e que, por exemplo, uma testemunha viu que aquela pessoa entrou naquela casa em determinado momento, né? E que, de fato, está ali atestado pela prova de que havia a impressão digital dele, né? Aí vamos dizer que a investigação se amplie, vão na casa do suspeito, encontraram a impressão digital dele na cena do crime, vão na casa do suspeito, encontram uma roupa lá da vítima que tem uma mancha de sangue, né? A mancha de sangue vai para o laboratório de criminalística, da perícia, do laboratório de pesquisa forense, e vai ser identificado que aquele sangue que está naquela veste encontrado na casa do suspeito é de fato da vítima. Então você fechou o panorama fático, então você materializou ali um crime, né? E determinar os fenômenos e reconstruir a dinâmica do fato, estabelecendo os instrumentos e objetos utilizados para a execução do crime, bem como a forma como foram utilizadas e as alterações decorrentes dessa utilização. Então, como eu disse para vocês, a arma de fogo foi encontrada no projeto, foi identificado que aquela arma que estava na cena do crime foi utilizada para realizar o disparo, foi visto sinais de desarrumação nesse objetos caídos e tudo mais, onde foram identificadas impressões digitais. Então, você pode traçar uma dinâmica dizendo que houve luta corporal, que, por exemplo, no pescoço da vítima existiam marcas de unhas, marcas de equimoses, caracterizando dedos que apertaram o pescoço da vítima. Isso tudo vai também materializar o crime e também possibilitar que o perito possa fazer uma dinâmica, como é que o homicídio aconteceu, né? E 3, utilizar técnicas que vão apontar elementos que permitam a identificação da vítima, caso exista. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa ter alguém que diga cientificamente quem é aquela pessoa. Às vezes a pessoa acha que é apenas um reconhecimento visual. Não. Para você caracterizar uma morte de alguém, você tem que identificar cientificamente. Então, tem as técnicas de papiloscopia, no caso, chama-se, aplicado ao cadáver, de necropapiloscopia, né? Vão ser verificadas as impressões digitais nos dedos do cadáver, vão ser comparadas com o banco de RG, né, para verificar se aquela pessoa tem a identificação correta e dá essa identificação, né? Então, a identificação da vítima é muito importante. Também a identificação dos possíveis autores, como eu disse para vocês, né? Então, DNA, impressão digital deixada pelo autor na cena do crime. Então, a criminalística vai dar essa resposta, é uma resposta bastante precisa, bastante científica, bastante segura, para que, por exemplo, o juiz possa aplicar o direito penal para condenar alguém com eficiência. Qual é o grande problema hoje da justiça criminal? Porque, lógico, o investimento em perícia está cada vez maior por causa disso, porque dá segurança, mas ainda existem falhas. Então, tem algumas pessoas que são condenadas única e exclusivamente com prova testemunhal. Eu não sei se vocês já viram lá nos Estados Unidos, aqueles cold cases, né? Antes da existência do DNA, quantos erros judiciais foram cometidos, condenando alguém que nem estava na cena do crime, principalmente por crimes de estupro seguido de morte, né? O DNA ele possibilitou uma excelente técnica de identificação de autoria de crime. Então isso dá segurança na aplicação do direito penal. E você, quanto mais utiliza a ciência, a criminalística para dar respostas para a aplicação do direito, mais seguro fica essa aplicação. Mais o juiz tem a segurança de condenar a pessoa certa. Uma prova de DNA, né, uma prova produzida pela criminalística que vai dizer que uma determinada pessoa estava na cena do crime, isso aí é excelente para que você possa condenar alguém, porque tecnicamente bastante precisa, né? E a criminalística fornece essa resposta para o direito,
né, de que, de fato, aquilo aconteceu de uma forma científica e o juiz, então, aplica o direito penal de uma forma segura contra o criminoso, né? Evita condenar um inocente. Então, essa aí é uma das finalidades principais também da criminalística, que é fornecer técnicas para que haja uma identificação precisa de um autor do crime, né? E o quinto objetivo é obter provas indiciárias que possam fundamentar a participação dos presumidos autores e demais partícipes, né? O crime às vezes é praticado por várias pessoas, assim como a gente identifica os autores do crime, a gente pode identificar os coautores e demais partícipes, né? Isso daí também é muito importante para a condenação de todos que cometeram a infração penal.